Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o benefício aposentadoria especial. Quais são os seus requisitos, quem tem direito, as formas de cálculo, ou seja, um pouquinho de tudo sobre esse benefício. Então vamos lá, doutora Kátia. É importante aí, antes de tudo, né, de entrar nos quem tem direito, requisitos, enfim, esclarecer um pouco para o pessoal de casa o que seria aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial, né, ela existe para aquelas pessoas que exercem atividades expostas a ambiente ou condições insalubres. Né? O que seriam esses insalubres? Que a pessoa fica exposta a agentes nocivos à saúde ou à integridade física num determinado tempo, né, período aí. Então, essa aposentadoria especial surgiu para assegurar esses trabalhadores para que eles possam, que ficam expostos, né, a agentes que prejudicam a sua saúde, para que eles possam se aposentar mais cedo. Então, no resumo geral, a aposentadoria especial são para esses trabalhadores. E quais seriam esses tipos de agentes? Então, olha, nós temos, assim, no regramento, né? Nós temos os agentes químicos, como óleo, graxa, o benzeno, agentes químicos. Aí você tem um número, assim, elevado de agentes químicos. E às vezes tem lá, tem uma normativa em que elenca todos eles, mas não são só aqueles que estão lá elencados, enumerados, que podem ser prejudicial, né? Sobretudo porque nossa indústria né, tem se progredido e pode surgir outros agentes tão mais prejudiciais do que aquele já existente. Então, às vezes, ele não está no rol ali, né? Mas ele pode ser prejudicial, e desde que comprovado que ele que oferece um risco, né? Ele pode ser. Então, inclusive, já tem que o rol que consta na norma, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Aí nós estamos saindo dos químicos, nós temos os físicos, né? Que as pessoas falam, mas o que pode ser um agente físico? Que é o ruído, né? Que é o mais assim que a gente vê, que é o ruído, o calor, também aquelas pessoas que trabalham, às vezes, o padeiro, às vezes pessoas que trabalham em caldeiraria, e aí você tem diversas questões, né? Então é o calor, tem também a umidade, né? Determinados, tem o frio, então assim, esses são os agentes físicos, tá? E também temos os biológicos, né? Que são vírus, bactérias e aí vai. Quem poderia se encaixar? Por exemplo, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal que trabalha ali na faxina, né? Nos serviços gerais ali do hospital. Os coletores de lixo também podem se enquadrar. Então, assim, são esses. Além disso, a gente tem, além desses insalubres, né, químico, físico e biológico, nós também temos a periculosidade, que não é muito aceita pelo INSS, diria que quase nada, né, que são os agentes periculosos, né, que é o elétrico, o explosivo, o inflamável. Aí nós temos como inflamável, por exemplo, o frentista, né? Que além de ele estar exposto a um agente químico benzeno, ele pode também estar exposto a um perigo de explosão, de fogo, né? E de explosão, dos dois, nesse caso aí. E nós temos também o elétrico, nós temos o eletricista. O eletricista acima de 250 volts, né? Que trabalha nesse, que a gente chama de alta tensão. Então, ele também tem direito, né, a esse, é um risco elétrico, vamos dizer assim. E nós também temos, vou chamar de risco à vida, que seria o caso dos vigilantes. Nós falamos até dessa atividade em especial, aí no outro vídeo, que são os guardas, né, os vigios, os vigilantes, que também se enquadram aí e podem ter uma aposentadoria especial.
E entrando aí nessa questão de quem tem direito a essa aposentadoria, o que você pode explicar para o pessoal? Sim, a gente já falou que é para assegurar aqueles trabalhadores que ficam expostos. Ou seja, então, repito, o trabalhador precisa comprovar a exposição, né? Aí um determinado período, aí a gente tem vários outros requisitos, a gente vai falar assim de uma forma geral. Então, ele precisa estar exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos e acima de um limite que a legislação permite, né? Por exemplo, ruído, hoje acima de 85 decibéis, por exemplo. Então, ele precisa comprovar essa exposição. Por quanto tempo? A maioria dos trabalhadores, né, a gente tem aí que 15, 20 e 25 anos. Então, 15 e 20 a maioria são para trabalhadores na mineração. Então, o 15 acho que é subsolo e o 20 é na mineração. Então, o restante dos trabalhadores, a maioria se encaixa nos 25 anos. Então, hoje, vocês vão ver a gente falar muito de tempo, a gente vai falar dos 25 anos, que é o que comumente acontece com a maioria dos trabalhadores. Então, nesse caso, por exemplo, do ruído, ele teria que ficar exposto, mas independe do agente, tá? Ele precisa ficar exposto a um agente nocivo à saúde ou à integridade física por 25 anos. Então, ele comprovando que ele ficou 25 anos, ele consegue aposentar aí especial. E não precisa ser de forma contínua, né? Não precisa ser de forma contínua, né? Ela pode, por exemplo, eu trabalhei 10 anos numa indústria metalúrgica e fiquei exposto a um agente químico. E pronto, deu lá. Aí saí de lá, trabalhei numa outra atividade que não era insalubre. Aí trabalhei mais 10 anos numa tecelagem. E aí com ruído altíssimo. Então, ok. E depois trabalhei mais 5 anos, aí a gente vai mudar muito, mas só a título de exemplo, num hospital. E aí eu fiquei com risco biológico. Entendi. E ele somou os 25 anos, ok, deu tempo e a pessoa se aposentava. A pessoa se aposentava, veja que eu falei no pretérito, porque hoje, né, com a reforma da Previdência, a gente vai falar ainda, né? Agora precisa ter uma idade mínima e tem uma regra de transição, mas aí acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Então, doutora, se já quiser explicar para o pessoal como é que está funcionando essa questão com a reforma da Previdência, né? Se esses 25 anos permanece, se tem algum critério a mais, o que mudou com a reforma? Olha, Júlia, o tempo de exposição não mudou, né? Continua sendo 25 anos. Então, por isso que essa regra, quando a gente começa a falar quem tem direito, primeiro que a pessoa precisa ficar exposta aí, na maioria dos trabalhadores, 25 anos, exposta a agentes insalubres, né, ou perigosos. Agora, na regra antiga, antes da reforma, e a gente precisa falar antes da reforma, porque tem muita gente que tem direito adquirido, né? Ou seja, implementou todos os requisitos necessários antes de 13/11/2019. Então, o que ele precisa? Comprovar que ficou exposto 25 anos. Ponto. Né? A gente vai falar depois da comprovação, né? Então, ele precisa falar, vai comprovar esses 25 anos. E depois da reforma? Né? As pessoas que não conseguiram, até 13/11/2019, comprovar 25 anos, complementar os 25 anos, então, depois da reforma, tem a regra permanente, né, que criou-se uma idade mínima, e para esses trabalhadores que precisam ter 25 anos de exposição, a idade mínima é de 60 anos. Então, a aposentadoria especial quase que ficou inviável, né, porque a pessoa às vezes é jovem. A gente vê muitos casos, eu vejo aqui no escritório, que a pessoa trabalhou desde nova, assim, no ambiente salubre. Hoje ela está com 45, 50 anos e não pode se aposentar nas regras, se for nas regras atuais. Se ela conseguir atingir 25 anos até 13/11/2019, ok.
faltou 2 meses para completar. Ela pode se aposentar? Ela vai precisar da regra de transição e a gente vai falar dela. Mas, fora a regra de transição, ela teria que ter a idade mínima de 60 anos. Tá? E na regra de transição, como ficou? Não ficou muita boa coisa também, não. Por quê? Porque criou-se a soma de pontos, ou a regra de pontos, perdão, onde se soma a idade mais o tempo de contribuição. Então, veja, na verdade, dependendo do caso, a regra de transição ela acaba sendo mais prejudicial do que a permanente. Por quê? Para quem vai se aposentar aí com 25 anos, né? A regra exige que ela tenha 86 pontos. Então, 86 menos 25, se a pessoa tiver puro 25 anos, não tiver mais nada, ela vai precisar ter 61 anos. Entendeu? E aí, a regra permanente é de 60. Claro que a gente, nesse tempo, então a pessoa precisa ter 25 anos de exposição, e mais ela pode. E aí fica a dica, tá, pessoal? Essa é a dica, a primeira dica que fica aqui para vocês. Se vocês, eu trabalhei 25 anos, mas antes ou depois ou no meio, eu trabalhei em atividade comum, né? Sem exposição ao agente, eu posso utilizar esse tempo para somar, né? E aí, por exemplo, eu tenho 25 anos de exposição, agente insalubre, mas eu tenho mais 10 ou tenho mais 5 em tempo comum, eu posso somar e aí atingir mais cedo a minha aposentadoria especial. Mas essa é a única regra de transição, que é a soma de tempo de contribuição mais idade, que precisa ter 86 pontos. Certo. Então, a aposentadoria especial, na verdade, ela tá bem difícil aí de ser conquistada, viu? Mas não desanime. E, inclusive, como se não bastasse essa dificuldade, né? Muitos trabalhadores, eles procuravam antes essa aposentadoria especial por ela ser mais benéfica, né? Em questão de cálculos, enfim, questão de valores mesmo, né? E como é que fica? Isso continua dessa forma? Então, além de a gente ter aí essa questão de que para conquistar o direito ficou mais difícil, né? A regra de cálculo como ficou agora, tanto na regra de transição como na regra permanente, ela já não é mais tão atrativa. Por quê? Como é que era antigamente, o que você tá dizendo? Antigamente, entenda-se, antes de 13/11/2019. Como é que era? Então a pessoa, conquistei aqui os 25 anos, vou lá, vou me aposentar. Ela normalmente tinha 100%, né? Normalmente não, ela tinha 100% dos 80% maiores salários de contribuição, da média aritmética 5 dos 80 maiores salários de contribuição. Para vocês entenderem, então calculava-se um salário de benefício, e esse cálculo do salário de benefício, antes da reforma, pegava-se 80%, a média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuições, desde julho de 94. Então pegava, somava, descartava os 20 menores, somava tudo, você chega no salário de benefício. Então a aposentadoria especial era 100% disso. Então, se nesse cálculo apurava-se R$3.000, era R$3.000 que a pessoa ia receber. Então, por que as pessoas buscavam muito a aposentadoria especial? Porque não tinha um fator previdenciário, né? A gente explicou no outro vídeo sobre o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele reduzia, hoje não tem mais, existe apenas uma regra de transição, que a gente também já falou no outro vídeo. O fator previdenciário, ele reduz o benefício. Às vezes, 60%, 50%, 40%, enfim, vai depender da idade, do tempo de contribuição que a pessoa tem. Então, a aposentadoria especial excluía o fator previdenciário. Então, a pessoa tinha 100% mesmo de 3.000. E agora, como é que ficou? Infelizmente, não é mais a mesma coisa, né? Pasme o que eu vou dizer. Então, qual é a regra? É 60%. 60%. Lembra que eu falei dessa média?
Então, a média ainda piora, porque não pode mais ser descartado 20% dos menores salários de contribuição. Então, já piora, a média aritmética simples, ela já vai ficar menor, né? Então, seu salário de benefício já vai reduzir. E sobre esse salário, aplica-se a alíquota, a princípio, de 60%. Né? E mais 2% a cada ano que ultrapassar, no caso dessa aposentadoria especial que a gente está falando, que comumente é a do trabalhador, que é dos 25 anos, e 2% que ultrapassar 25. Então, veja, aquela pessoa que conquistou 25 anos e não tem mais nada, ela vai ter o quê? 60%. E se ela quiser esse 100%, ela vai ter que trabalhar muito mais. Nesse aí, 35, até 35 anos, quer dizer, não tem, para dar 100%. Sim. Então, ele vai ter que incluir 2% a cada ano. Então, aí a pessoa que trabalhou 30 anos, ela vai ter 70%. 60%, aí você faz 2% mais 5 vezes 5, 5 vezes 2, 10, você mais, né, 10, 60 mais 10, 70%. Quer dizer, ela precisa ter muita contribuição, muito tempo de contribuição, para conseguir hoje 100%. Então, a aposentadoria especial, agora, depois da reforma, sem ser aquelas pessoas que têm direito adquirido, ela não é mais atrativa. Né? Então, a gente assim, no meio nosso, assim, dos advogados que a gente discute, a gente costuma dizer que, na verdade, na prática, a aposentadoria especial ela quase que foi extinta, né? Porque vai ser difícil. E quando for possível, já não vai ser mais tão atrativo. Existem outras regras mais vantajosas lá na aposentadoria por tempo de contribuição ou mesmo aposentadoria por idade. Entendi. E, por exemplo, doutora, se chegar no momento que o trabalhador puder conquistar a aposentadoria e ele não tiver o direito, né, para essa aposentadoria especial, ele consegue aproveitar esse tempo que ele trabalhou como especial? Consegue. Consegue? Então, aí você falou assim, mas por que buscar talvez a aposentadoria especial, o tempo especial, né? Que é importante, o tempo especial continua sendo. Então, para aquelas pessoas que, como você disse, às vezes antes da reforma, faltaram aí poucos meses para a pessoa se aposentar, ou às vezes muito, não importa se 10 anos, se 5, se 2 meses, não importa. Esse tempo, se ela não quiser aproveitar ir para uma aposentadoria especial, não quer aposentadoria especial, eu vi que ela já não é mais tão atrativa, mais vantajosa. Então ele pode pegar esse tempo e converter ele em comum. Então a gente chama de converter esse tempo especial, que trabalhou em saúde, para tempo comum. E quando eu faço isso, além de eu aproveitar esse tempo, eu consigo aumentar o meu tempo de contribuição. Mas por quê? Porque assim, olha, eu sou especial, né, entre aspas, meu tempo é especial porque a lei disse que se eu trabalhei em um determinado período, eu poderia me aposentar mais cedo. Só que eu não consegui conquistar esses 25 anos, eu trabalhei só 10. O que eu faço? Então eu faço uma multiplicação, eu acrescento 40% nesses 10 anos. Então só aí eu já ganho mais 4 anos. Então de 10 anos que eu trabalhei, eu pulo para 14 anos. E hoje, 1 mês, 2 meses, 3 meses, está fazendo muita diferença. Às vezes para você encaixar numa regra de transição melhor. Então é importante, mesmo aquelas pessoas que, eu trabalhei especial, mas não vou atrás não, porque não deu 25 anos. Não, é importante. É importante que sim, que corra atrás desse direito, porque ele pode te beneficiar sim muito, em várias hipóteses, em vários casos, tá bom? E no caso, essa conversão é possível só até a data da reforma? Sim, eu tinha esquecido que a gente falou dos 40% e eu quero me corrigir aqui. 40% para homem, tá, pessoal? Os 25 anos, eu não distingui aí a questão do sexo, né? Porque é 25. O que difere é que para homem aumenta 40% e para mulher 20%, tá? Então, no caso desse exemplo que eu dei de 10 anos, então aumentaria 2 anos. Né? Por que disso? Porque o homem precisa 35 anos de contribuição para se aposentar, lá nas regras
antigas, e a gente está falando das regras antigas, e a mulher 30 anos. Então, por isso que essa diferença aí de percentual. Tá? E desculpa, e aí eu não perdi sua pergunta. Em relação a essa conversão, né, que a gente estava tratando, ela só é possível até a data da reforma? Só, porque a emenda constitucional ela foi clara em determinar que após a reforma da Previdência, que ocorreu dia 13/11/2019, não é mais possível a conversão desse tempo especial em comum. Certo. Então, só os trabalhos exercidos até 13/11/2019. Mas, apesar de a conversão só poder ser feita para esses períodos de trabalho, não para as aposentadorias solicitadas depois. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, olha, eu tenho tempo de trabalho especial até 13/11/2019. Mas eu requeri minha aposentadoria agora em 2021. Eu posso converter esse período? Pode. Pode. Não é a data que entrou com a aposentadoria, mas a data que até a data em que ele trabalhou como especial, no caso até 13/11/2019. Certo. E doutora, ainda é importante o reconhecimento desse trabalho que o trabalhador normalmente exerce de forma insalubre, né, exposto aí aos agentes nocivos, enfim, o que a doutora tem a complementar acerca desse assunto? Sim, como eu disse, né, nem tudo tá perdido, porque fala, nossa, mas a aposentadoria especial tá assim, né, muitas pessoas, de fato, gente, a gente tá falando que a gente lida e tal, então muitas pessoas falam assim, não vou mais correr atrás do tempo especial, não. Primeiro que precisa ter alguma documentação e tal, não é tão fácil como parece, mas também não tão difícil, né, como muitos dizem. Só que precisa comprovar o direito, né? E o INSS, por vezes, nega esse benefício e às vezes a pessoa se desanima. A gente vai chegar lá. Mas, às vezes as pessoas falam, não vou mais atrás. Então, mas eu digo que é importante ainda ir atrás, né? Porque como a gente já disse, primeiro que é possível a conversão e é possível melhorar o benefício, né? Segundo, que às vezes você tem ali uma situação das pessoas que já se aposentaram, né? Eu falo isso tanto para as pessoas que já se aposentaram, como está se aposentando, que é importante. Por quê? Aumenta o tempo de contribuição. Não vou conquistar especial? Não tem problema. Mas eu vou conseguir aumentar o tempo de contribuição. Então, por isso, repito, é importante, né, mesmo que não tendo mais possível a conversão a partir de 13/12/2019, mesmo a dificuldade hoje de se aposentar com a aposentadoria especial, vale a pena correr atrás para ter o reconhecimento de um período aí que você trabalhou exposto, aí seja agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Inclusive até porque, como mencionado, né, quem já é aposentado, então para poder ter essa revisão do benefício, né, e incluir tempo a mais, né, de repente melhorar a renda, né? Sim, eu tive recentemente um caso, Júlia, que o seu Vanderlei, ele veio para ver se tinha uma revisão, porque ele disse que o valor dele estava muito baixo. E aí, quando nós fomos olhar o processo administrativo dele, a gente verificou que ele tinha uma possibilidade de ter uma aposentadoria especial. E ele teve a incidência do fator previdenciário. Então, assim, o valor diminuiu muito, né? E aí a gente viu a possibilidade, porque ele tinha trabalhado um grande período aí em tecelagem, exposto a ruído, e simplesmente não tinha sido reconhecido pelo INSS. Então, essa pessoa, ela terá um aumento de aproximadamente R$900. Então, o benefício dele ele foi concedido, acho que, se eu salvo engano, com 1.200 e vai para 2.100. Então, é uma diferença muito grande. Então, vale a pena. Então, essa questão, ou seja, ele se aposentou por tempo de contribuição, mas tinha direito à aposentadoria especial. Então, veja isso, tá? Então, por isso que eu falo que é a importância de se buscar. Com certeza. E também tem aquelas pessoas, olha, eu não vou conseguir reverter ou tirar o fator previdenciário, mas eu posso conquistar uma regra de pontos, que a gente sabe que também não incide o fator previdenciário, que é a regra de 85/95,
que valia até 13/11/2019, então a gente está falando das pessoas que se aposentaram, que já se aposentaram e têm direito à revisão, né? Que você consegue também excluir o fator previdenciário. E também para aquelas pessoas que não vão excluir o fator previdenciário, não vão ter um aumento expressivo, mas vão ter um aumento, por exemplo, às vezes de R$400, R$500, né? No seu benefício. Por quê? Porque aumentaram o tempo. Lembra que eu falei que de 10 anos vira 4? Então, quanto mais tempo de contribuição, maior é o benefício da pessoa, maior é a renda. Então, também é importante, tá? Essa questão. Tanto para quem busca, então vamos lá de novo, o tempo especial. É importante o reconhecimento hoje, mesmo apesar dos pesares, né? Ele é importante tanto para quem vai se aposentar, como para quem já se aposentou, né? A pessoa vai revisar, ou então essa aqui vai aumentar o tempo de contribuição e pode aposentar mais rápido, ou ainda não mais rápido, mas melhor. A gente sempre busca melhorar benefício, né? Sim, sim. E, doutora, partindo para o final, é importante também esclarecer para o pessoal quais seriam as formas de comprovar esse tempo especial, né? Normalmente, quais são os documentos que ele tem que apresentar, enfim, tem que estar solicitando. E aí? Então, a gente vai depender aí de períodos, né? E de profissões, vamos dizer assim. Que é importante dizer isso para o pessoal de casa também, que é uma dica, tá? Tem muita gente que desconhece que até 28/4/1995 existia uma legislação que permitia que a pessoa, pelo simples fato de ela exercer aquela profissão, por exemplo, telefonista, soldador, enfermeiro, e aí, nossa, nós temos aí médicos, engenheiros, dentre outros tantos. Desculpa aqui, eu não vou conseguir elencar todos, é bastante mesmo. Pelo simples fato dela exercer essa profissão, ela poderia enquadrar em atividade especial, porque lá dizia, olha, pessoas que trabalham tal, metalúrgica, ferramenteiro, sei lá. Então tinha lá as nomenclaturas. E essas pessoas apresentavam carteira de trabalho, às vezes um laudo técnico da empresa, enfim. Ela tinha que provar que exerceu aquela profissão e normalmente a carteira de trabalho já servia. Certo. E isso também vale até hoje, tá? Para quem vai pedir aposentadoria agora, 2021, por exemplo, ela pode se valer disso, né, se ela trabalhou numa dessas profissões até 28/4/95. Então, apresenta lá a carteira de trabalho, e o motorista de ônibus, caminhão também. Só que precisa comprovar que trabalhou e tá certo. Aí, depois de 28/4/95, as coisas começaram a complicar um pouquinho mais para a aposentadoria especial. Claro que, tirando essas profissões, que o rol era bastante, tirando essas profissões, sempre foi necessária a comprovação. Né? Tirando algumas profissões que não estavam lá no rol, teria que comprovar aí essa exposição. Né? Então, eram determinados formulários, às vezes tinha os laudos que a empresa fazia, às vezes uma testemunha com um documento que ela exercia aquela profissão e a testemunha, enfim. Então nós tínhamos tudo isso. Principalmente para o ruído, né? Que o ruído sempre precisou ter um laudo técnico, né? Que é um laudo que a empresa fazia lá, media lá no trabalho qual era o ruído e fazia um laudo. Às vezes não fazia um laudo para cada trabalhador, mas fazia um laudo geral assim, para a empresa, em cada setor. Isso era feito assim antigamente. E depois dessa data, e até 97 mais ou menos, ficou meio que assim, o que eu apresento, o que eu não apresento. Então é possível aí ter várias provas, formulários técnicos, laudo técnico, carteira de trabalho, vai depender da profissão, né? E vai depender da documentação que a pessoa tem. E a partir de 97 é que foi exigido formulários, né? Que a gente chama, não sei se o trabalhador já ouviu falar, porque muitos deles, saíram da empresa e a empresa já entregava, que é o SB40,
o de BI 8030, o DSS 8030. Então eram os formulários que antigamente, né, e até 31 de dezembro de 2003, ele valia para comprovar a atividade especial. Então, vamos pôr que de 28 de 4 de 95 até 31 de 12 de 93, eu tenho formulários. Ele foi mudando, né? A gente pode dizer assim, só para resumir. E depois de 1 de janeiro de 2004, aí passa-se a exigir para essa comprovação, né, da exposição, que a pessoa ficou lá exposto a um agente nocivo à saúde ou à integridade física, que é insalubre ou perigoso, ela teria que comprovar através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tá? Então, a comprovação ficou nesse sentido a princípio, né? Claro que por vezes a empresa não vai ter o PPP e tal, mas existe outras formas de comprovação. E aí, quais seriam essas outras formas, por exemplo? Olha, pode ser uma prova emprestada às vezes o amigo saiu um pouco antes da empresa falir, por exemplo, a gente já teve caso assim, e quando chegou a vez dele, ele não conseguiu esse PPP, mas o amigo trabalhava no mesmo setor, fazia a mesma coisa que ele, então pode ser utilizado esse documento do amigo como prova emprestada, e aí com uma testemunha, né, dizendo, olha, ele trabalhou mesmo lá e tal. Pode ser uma reclamação trabalhista que ele tenha movido e lá constou que ele tinha, que o ambiente era insalubre ou perigoso. Às vezes não precisou da reclamação trabalhista, a empresa já pagava insalubridade ou periculosidade, mas atenção, não é só porque a empresa pagava insalubridade e periculosidade que a pessoa tem direito à aposentadoria ou tempo especial, tá bom? Precisa ter, olha, é uma forma de, olha, eu tinha, tá, então vamos trazer mais provas, então eu posso ter isso e mais testemunha, né? Pode ser feita uma perícia no local de trabalho, no processo, ou mesmo no INSS, vai lá e faz uma perícia, se a empresa se negar a entregar o documento. E naquelas empresas fechadas, por exemplo, a empresa fechou, né, massa falida, nós temos muito, nesses últimos anos tivemos muitas empresas encerrando. Então, como é que fazer para pegar o PPP? Né? Às vezes a pessoa saiu, não pegou e agora vai atrás. Então, pode ser que procure lá na massa falida o síndico e consiga esse PPP, mas por vezes também não consegue. E como fazer? Tem a perícia indireta, que pode ser pedido. Então, procure-se uma empresa semelhante, né? Ou às vezes a empresa fechou, mas todo o maquinário ficou lá, tal. Então vai um perito avaliar como era. Claro que não vai ter ruído, nada, mas tem uma semelhança com uma outra do mesmo setor. Então a gente chama, às vezes, de perícia indireta ou por semelhança, né? Então tem esses casos. Tem a carteira de trabalho também, que serve como prova, às vezes início de prova, complementado como testemunha, enfim. São várias as possibilidades de comprovação. Eu não diria que é a mais fácil, porque às vezes não é fácil, né? E a gente vai explicar por que não é fácil. Mas a mais comum hoje seria o PPP, né? Ou um formulário que a pessoa trabalhou até 31 de 12 de 2013 e a empresa emitiu até aquela data. Esses formulários, eles são bem-vindos ainda, eles servem para comprovar. Mas aqueles expedidos a partir de 2004, teria que ser o PPP. Né? E por que eu digo, às vezes, que parece ser o mais fácil e às vezes não é? Porque, por vezes, a empresa não fala certinho lá no documento, no PPP, o que ela fazia. E aí isso acaba causando indeferimento por parte do INSS, né? Um dos grandes motivos por causa das irregularidades. Um dos grandes motivos de indeferimento de tempo especial perante o INSS é as incorreções no PPP. E aí essas incorreções são várias. Sim. Pode ser desde erros nas datas
de data dos trabalhos, às vezes ele coloca uma data de saída e quando ele vai descrever os períodos que a pessoa trabalhou, a data não confere. Às vezes ele trabalhou com agentes químicos e ficava exposto a ruído. A empresa só informa o ruído, não informa o químico. Às vezes, na hora de descrever a atividade, não tem nada a ver com o que a pessoa fazia. Então, assim, às vezes fala que usava EPI e não usava. Então, você tem uma série de detalhes, né? De detalhes que precisam ser vistos no PPP. Por isso que é importante, pessoal aí de casa, pode dar entrada sozinho no benefício, no INSS? Pode. Mas veja que são muitos detalhes que um especialista na área, ele vai te saber orientar, né? E às vezes pedir para a empresa fazer a correção, que por vezes são correções simples, né? Tem claro que tem empresas que às vezes não vai corrigir, dependendo do entendimento dela. Mas por vezes são correções simples que podem ser sanadas, tá? Então, aí a dica que fica também é que teve a negativa do INSS, não desanime, né? Não desanime. Por quê? Porque você pode ter, às vezes, o que ele restou indeferido ali pode ser sanado. E, às vezes, sanado para já ingressar com uma nova ação judicial ou até para fazer um novo pedido administrativo. Doutora, foi levantada aí a questão, né, de comprovar o exercício dessa atividade pelo PPP, né, isso o empregado. E como faz com os autônomos, né, os contribuintes individuais que exerçam aí uma atividade que pode ser considerada como especial, mas não tem como pedir isso para uma empresa, né, não está empregado, a empresa não fornece. O que eles podem fazer para comprovar? Sim, ótima pergunta. É assim, o PPP ele é feito pela empresa, né, quando é o caso do empregado, ok? Exatamente. E quando não tem? Como é que eu faço? Para que eu peço? Na verdade, o PPP ele é baseado em um laudo técnico, né, que a gente chama de LTCAT, que é Laudo das Condições Ambientais do Trabalho. E então as empresas fazem um laudo técnico e o PPP é só um formulário que ela preenche, tá? Estou falando isso para a gente poder chegar no autor. Então, e como é que faz o profissional liberal, o médico, por exemplo, que não tem vínculo com nenhuma empresa, ou um motorista, por exemplo, de caminhão, que às vezes tem uma atividade especial, ele consegue comprovar, ou ainda um mecânico, né? Como é que ele faz? Então, ele precisa pedir, e esse laudo de técnico, né, o LTCAT, ele é feito por um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho. Então, esse trabalhador autônomo, né, empresário, ele precisa pedir para um engenheiro de segurança do trabalho ou para um médico fazer a avaliação, né, da atividade laboral dele, da atividade dele lá de trabalho. E ele vai identificar se ele tem, se ele fica exposto a esses agentes que a gente falou no início, né? Fica algum agente, por exemplo, o médico, risco biológico, o mecânico, risco químico, enfim, o motorista, às vezes, ruído, né? Então, ele vai fazer esse laudo, ele vai pedir para um engenheiro de segurança, um médico de trabalho, avaliar isso e fazer, né? E com esse laudo técnico, a própria pessoa, ela vai preencher esse formulário PPP. Né? Ele precisa estar baseado num laudo técnico feito por um engenheiro de segurança ou médico de trabalho. Mas o PPP vai ser preenchido por ele e vai ser assinado por ele. Então também é possível, porque muitas pessoas pensam, né, que o contribuinte individual não tem direito a reconhecimento de tempo especial, o que não é verdade. Tá? O INSS não reconhece, mas na justiça isso é possível. Tá? Então, para que isso seja reconhecido na justiça, é necessário, então, que se faça o laudo, né? E aí, com base no laudo, é preenchido esse documento, que é imprescindível, né? Para que ele possa fazer esse pedido. Então, é possível também.
Então, doutora, esses eram os questionamentos, né, que a gente tinha para abordar em relação à aposentadoria especial. Acredito que é isso, já podemos encerrar. E para o pessoal de casa, né, caso tenha alguma dúvida, a gente sempre fica à disposição, né? Sim, fico à disposição também. E já agradeço aí pelo seu tempo, por estar respondendo e tirando as dúvidas, né, realmente em relação à aposentadoria. Tá só eu que agradeço.